senhor mais gostou nos índios? Aquela vida. Liberdade. Eles tinham um verdadeiro sentido de liberdade. Liberdade sem agredir o outro, liberdade por se sentir livre e liberdade com autonomia responsável. E se era tão bom, por que o senhor não se tornou um índio? Não era tão fácil. Não era tão fácil. Quando eu vivia entre os tapuias, eu até tentei, e por isso que fui preso, porque os tupinambás, eles não faziam comida com qualquer índio que eles matavam. Tinham que ser os guerreiros, os melhores, os mais inteligentes e astutos. E era isso que os tupinambás viam em nós, dentro dos tapuias. Porque eles sempre venciam os tapuias. E chegou naquele momento, eles já não venciam mais os tapuias tão facilmente, porque nós estávamos lá. Sim. E ensinávamos as táticas de guerra que nós tínhamos. Então, quando nos prenderam, quiseram absorver a nossa energia através de nossos corpos. Então, qual foi a maior lição daquela encarnação? Que seu espírito ali usou? Que tudo tem um preço. Que tudo tem um preço. Tudo que você faz nessa encarnação tem um preço. E esse preço vai ser cobrado, seja aqui ou do outro lado. E vale a pena a gente viver todos os gozos e satisfações se é a gente mesmo que vai pagar? Não. Você pode viver todos eles de forma moderada. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você consiga ver até onde você fere o seu perispírito ou fere o perispírito do outro. Pensamos tanto em nós que estamos esquecendo do outro. Que a luz do Mestre Jesus esteja com todos nós hoje e amanhã e sempre. Que a luz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Qual que é o seu nome? Eu me chamo Marcos Antônio de Jesus. Marco Antônio de Jesus. Claro que sim. Por que esse nome? Marco Antônio foi escolhido pelos meus pais e de Jesus, porque eu participei da primeira campanha dos jesuítas no Brasil. Como que foi para o senhor estar presente naquele movimento? Naquele momento foram dois grandes sentimentos. Primeiro, por ter estado na primeira missa feita no Brasil, que foi muito importante. E o segundo momento, por ter liderado a primeira revolta indígena do Brasil. Então, o senhor acredita que foi uma missão designada para si ou foram as suas escolhas que levaram lá? Foram as minhas escolhas. Foram todas as minhas escolhas. No momento em que nós escolhemos estar na Terra, escolhemos algumas coisas para que aconteçam em nossas vidas, nós somos responsáveis pelo que acontece depois. O senhor acredita que os jesuítas trouxeram a catequização, a educação como uma forma de progresso ou como uma forma de domínio? Como eu falei, eu participei da primeira revolta indígena. Boa. Então nós viemos com a ideia de dominar, de impor. Mas o que para nós naquele momento era algo muito importante, porque nós tínhamos a ideia de que educar era nosso lema. Mas quando nós vimos que não conseguiríamos educar, nós passamos a dominar eles. E passamos isso por muito tempo. O senhor, quando entrou para a Ordem dos Jesuítas, tinha que ambição em mente? Conhecer novos lugares, espalhar a fé em novos lugares, os conhecimentos de Jesus em novos lugares.
Esse era a ambição natural de todos os jesuítas. Era espalhar o conhecimento de Jesus para todos os povos. Não somente aqui, mas como em todas as outras terras. Os jesuítas são muito bem vistos por um grupo de pessoas e muito mal vistos por outro grupo de pessoas. Por que esse segundo grupo mal vê os jesuítas? Porque não conseguem olhar o que realmente nós fizemos aqui. Né? Nós ajudamos e trouxemos luz de Cristo para essas pessoas. Não que elas não tivessem, mas para a compreensão posterior, nosso trabalho aqui foi essencial. Porque senão as pessoas hoje não se compreenderiam aqui. Realmente. Então, quando a gente não consegue observar as nuances dadas, a gente se perde no caminho. E aí, a crítica é algo que vem quando eu não compreendo tudo, ou o todo. O senhor acredita que muito das imperfeições humanas deveriam e era de se esperar que aflorassem e permeassem também as vossas realizações como jesuítas? Sim, porque quando você sai do lugar onde você é centralizado, você perde as amarras que lhe prendiam. Então, tudo que fizéssemos aqui poderia ficar aqui, deveria ficar aqui. Então, não seríamos somente da companhia de Jesus, não seríamos somente missionários, mas seríamos pessoas também. E tínhamos essa liberdade. Era esse o grande pavio errado da companhia de Jesus. Era esse o grande pavio errado. Pavio errado, claro, que uma vez acendido, liberava o mal para dentro da companhia. Claro que sim. Ou seja, existiam sim as regras, mas não eram tão observadas por não haver uma força ali regulamentadora, regimentadora. A força existia, mas ela não estava presente no momento. Ela tinha ficado em Portugal. Os líderes tinham ficado em Portugal. Então os que vieram para cá não foram os melhores missionários, não foram os escolhidos a dedo. Foram os missionários que tinham problemas. Eram os missionários que davam trabalho. Eles foram enviados para cá, inclusive eu. O senhor, quando cresceu, até entrar na época dos jesuítas, era um garoto problema? Difícil? Sim. Tive muitos problemas com minha família. Tinha muitos problemas na escola. Nunca fui de uma família pobre. Fui de uma família abastada. Porém, quando a gente observa a minha estrutura familiar, eu tinha tudo para ser um grande homem, um grande doutor. Né? Mas eu não queria. Eu não queria. E qual foi a grande ideia dos meus pais para tentar me doutrinar? Me mandar para um mosteiro jesuíta. Você foi a contragosto? Sim, como todos os outros. Eram raros os jovens que chegavam lá porque queriam. Os que eram ricos ou que tinham dinheiro na época, que tinham poder na época, iam porque eram rebeldes. Os que não tinham dinheiro na época iriam porque não queriam passar fome. Era um meio de não passar fome, era um meio de trazer proventos para a sua família. Claro. Você ainda assim podia dizer não vou bater o pé, dizer não vou. Mas você cedeu, em certo momento. O que fez você ceder? Se alguém que é jogado dentro de um convento é ceder, então eu cedi. Então era como nos dias de hoje você ser colocado numa casa de amparo aos loucos. Sim, não era uma escolha. Porque você era rebelde. Era como se os pais diziam que você não tinha jeito ou rumo, né? Que o seu norte estava definido. Qual era a única salvação? Era entrar para a igreja, né? E ser recolhido por ela, para que aprendesse a obedecer na força, na fome, né?
Sim, sim. Como que foi essa estada sua no convento? Existiu violência para educar? Hoje bate na mão da gente, a gente já processa uma palavra na mão. Precisamos entender o que seria violência. É isso. O que é violência? Né? Se você, quando não aprendia, quando não seguia, você não tinha direito a comer, você não tinha direito a beber, é uma violência? Então era violência. Mas era uma violência que até então era necessária para a compreensão e aprendizado de um todo. Só podia homem nas ordens jesuítas? Nas ordens jesuítas, sim. Não nas marianas. Né? Porque também tinham as ordens femininas. Tinham as feiras marianas na época. As dominicanas na época. Que idade foi que você entrou? Eu tinha 16 anos quando eu fui para o convento. E 18 quando desembarquei nesse país. Nossa. Como que vocês lidavam com as necessidades físicas da libido? Porque 16 anos, eu não sei, hoje já é uma pessoa muito bem vivida. Tinham várias maneiras de se fazer isso, né? Na época dos conventos, os conventos ficavam muito perto, os de homens e mulheres, e não tinha como não procurá-las, ou não tinha como não juntar um grupo e sair do convento escondido, não tinha como esse mesmo grupo se auto-auxiliar. Claro. Então, basicamente, um ser humano como hoje encontra subterfúgios para fugir às regras, vocês também encontravam caminhos e se ajudavam. Sempre vai existir. Quando estamos encarnados, sempre vamos procurar uma válvula para que todos os escapes sejam feitos. Não adianta esconder isso, né? Às vezes nós procuramos um lugar, às vezes procuramos outro. E assim sempre vai ser, porque sempre foi assim. Claro. E a homossexualidade era condenada? Sempre. Pecado nefano ou sodomia, como era conhecida à época. Nossa! Acho que nem se usa mais isso. Mas era sodomia, era pecado nefano, né? Era aquilo que era proibido terminantemente. Porém, quando chegamos aqui, já existiam tribos inteiras que eram assim. E nós éramos os juízes. Nossa! Existia entre vocês jesuítas homossexuais? Sim, assim como entre os índios. Mas eu digo que você conhecia. Sim. Então era de certa forma visível, mesmo que não declarado. Era escondido, mas existia. E vocês sabiam quem que era? Sim. Nós tínhamos esse conhecimento de quem era, de quem fazia, de com quem fazia. Nossa. Nós não podíamos falar. Por quê? Se é condenável e é um pecado. E nós éramos o exemplo. O senhor quer dizer que eu não podia falar porque também seria hipocrisia, porque eu também não era o santo. Sim. Mas nós tínhamos que condenar muitas vezes. Nós tínhamos que explicar muitas vezes que aquilo era errado. No seu caso, o senhor não era? Não. Mas o senhor tinha amiguinhos que eram? Sim. E aí que eu aplicava a pena neles. Como é que era aplicar uma pena? Depende. Se você fosse pego, você tinha que carregar no seu corpo correntes. Meu Deus! E essas correntes perfuravam. E eu tinha um certo prazer em perfurar com as correntes. Você? Mas é um prazer branco, né? Justificado, porque assim ele paga os pecados e vai para o céu, né? E existe prazer branco ao tratar o próximo? Não, no caso. Realmente, não é isso. Mas era um prazer para mim. E depois eu tive que lidar com tudo isso. Em que sentido? Teu filho? Era Eu não quem? tive filhos.
Ah, desculpa, realmente. Tinha o celibato, né? Obrigatório. Sim. Tá aí. Mas nós tínhamos filhos escondidos. Teve que lidar com isso de que maneira? Ser um dos juízes em que, quando chegou aqui, implantou a ideia de sodomia, de nefania entre os índios. E destruir aldeias inteiras com isso. E quando cheguei do outro lado, uma das primeiras tarefas que eu tive foi recolher todos eles, entender todos eles e aceitar todos eles. A homossexualidade é vista como uma destruição de valores. Mas quando chega do outro lado, você vê que a destruição de valores está muito mais na falsa moralidade implantada do que na homossexualidade em si. Claro. Então, o senhor disse que teve que lidar com isso, ou seja, exterminar esse mal no Brasil. Sim. Quando aqui chegou. Certo. O senhor ficou 2 anos no convento. É convento? Sim. Era. E tem nome, o senhor lembra? Era um mosteiro. Mosteiro de São Francisco de Pádua, da Companhia de Jesus. E que na é cidade do Porto. Caramba! Todo espírito dá para lembrar, natural que lembre, né? Porque viveu, né? Mas alguns médios não se permitem, porque ficam inseguros. Na verdade, porque tentam bloquear informações. Não se sentem seguros passar informações dos quais eles não conhecem. Limitam-se de conhecimento. Claro. E o senhor ficou lá 2 anos? Fiquei há 1 ano e 2 meses só. Os outros 8 meses eu passei dentro do navio, vindo para cá. E pronto. E quando o senhor veio, era mais ou menos que ano? 1495. Cheguei aqui em 1500 exatamente. Ah, pronto. Claro que sim. E essa viagem demora quanto tempo, o senhor falou? 8 meses. Meu Deus. Vinham escravos juntos. Vinham nossos auxiliares, num porão separado. Os escravos chegaram posteriormente. Entendi. E esses auxiliares não eram escravos, não? Eram escravo branco. Eram pessoas que trabalhavam para as companhias. Eram pessoas que trabalhavam para os portugueses. Em troca de alguma coisa? De comida? Não eram chicoteados nem nada? Sempre eram. Então era escravo. Claro. E aí, como é que foi essa viagem? O senhor era um jovem? Ia demorar mesmo? Tinha aquele mar imenso aí na frente. Antes de viajar, o que disseram para todo mundo lá? Qual foi o briefing que fizeram lá, a reunião? O que foi falado? Que nós iríamos buscar comida diferente para o convento. E foi assim que saímos de lá. Comida diferente? As famosas especiarias. Pronto. Porque quando nós saímos de lá, era muito pouco conhecido. Achávamos que depois que você não via mais o mar, você morria, né? E quando nos mandaram para isso, nós saímos de lá achando que todos nós morreríamos. E que se não morrêssemos, tínhamos que pregar por agradecimento a Jesus. Se não morrêssemos, teríamos que pregar por agradecimento a Jesus? Por agradecimento. É uma coisa boa. Certo. E aí, como que foi o processo deles de escolher quem ia e quem não ia? Ouça. Eram basicamente escolhidos que passavam mais tempo nas celas separadas em isolamento, porque eram tipo os mais rebeldes. O senhor era um rebelde? O que o senhor fazia que o qualificava assim? É mais fácil perguntar o que eu não fazia. O que eu não fazia era exatamente tudo aquilo que eles queriam que eu fizesse. Porque quando eu entrei no convento, eu achava que se eu não fizesse aquilo, eles me expulsariam e eu voltaria para casa. Mas não. A cada castigo que você recebia, ficava pior a punição. Eu cheguei a passar 1 mês inteiro dentro da cela. Dentro da cela? A cela é o quarto onde os frades dormiam. E a gente ficava dentro dessa cela, às vezes 1 mês, que era para ficar rezando.
E o senhor ficou rezando? Eu fiquei um mês dentro do quarto. Rezando? Eu já estava dentro do quarto. Não precisava rezar. Ninguém ia saber. Entendi, claro. Então o senhor não rezou, ficou fazendo o quê? Cartas. Promessas. Ah, escrevendo cartas, claro, não jogando. Tá. Promessas. Fazia muitas promessas. Que se eu saísse daquele lugar, eu mudaria Pronto. e vim pra cá. Claro. Então vocês foram escolhidos por essa razão. Tinha quantas pessoas nesse convento, nesse mosteiro? Comigo, naquele momento eram 87. Vieram pra cá 32. Rapaz. Primeira companhia jesuíta. Quem que é o jesuíta mais conhecido na história? Na história, Dentro desses 32 que vieram? tinham muitos conhecidos. Ah. Porque tinha o que celebrou a primeira missa, tinha Dom Castilho, que também foi muito conhecido depois. Tinha Caminha, que escreveu muitas coisas, que ele não era nunca escrevente do rei, ele era escrevente do mosteiro. Tinha muitos assim. É. Quem que celebrou a primeira missa? Nóbrega, alguma coisa, não? Antônio da Nóbrega. É, não lembro. Enfim. Pronto, daí vocês... E o senhor ficou conhecido? Não. Não. Logo, depois da revolta com os índios, eu fui morto pela tribo Tupinambá. Conhece os Tupinambás? Sim, senhor. Já ouviu falar que eles comiam pessoas? A primeira missa... comiam pessoas. Sim. Que é isso? Foi celebrada por Henrique de Coimbra, frade bispo português, dia 26 de abril de 1500. 6 de maio no calendário atual. Pronto. Eu não sei quem que é aquela pessoa que eu falei, mas... Então, os Tupinambás eram pessoas índios que comiam seus oponentes, opositores. E eu tive essa infelicidade. Por isso, Manuel da Nóbrega foi um sacerdote jesuíta português, chefe da primeira missão jesuítica às Américas. A América. As cartas enviadas a seus superiores são documentos históricos sobre o Brasil colônia e a ação jesuítica no século XVI. Esse o senhor conheceu, Manuel da Nóbrega? Sim. Fala Ele que escrevia para Caminha. Caminha nunca escreveu. Ah, é? Ele fazia os escritos. Quando você olha os escritos dele para o rei de Portugal, você olha claramente que tinha sido escrito por alguém muito evangelizado. O doce que ele passa para o rei de Portugal, das doçuras e belezas dessa terra, era algo muito romântico para um escritor fazê-lo naquele momento em que o romantismo não era tão pregado em Portugal. Maravilha. Para a questão de estudo, até sobre a mediunidade, o senhor sabia muitas datas, mas quando falou quem rezou a primeira missa, eu falei um Nóbrega, o senhor falou um tal de Antônio, no final era Manuel. Se alguém tem uma dúvida, como o senhor explica isso que aconteceu? Ok. Quando eu cheguei, a missa não foi rezada no primeiro momento. Ela foi rezada um tempo depois. E aí o que acontece? Eu já estava com os Tupinambás. Então eu já conhecia a revolta dos Tupinambás, eu já não pertencia literalmente mais à missão. Eu já não estava mais dentro da missão. Eu já fazia uma outra parte com os Tupinambás. Uma cultura dos Tupinambás. Ensinava aos Tupinambás como se portar. Ensinava aos Tupinambás como agir. Ensinava aos Tupinambás como ler, como escrever. Sim.
E aí a gente sabe que é Manuel da Nóbrega. Aí o senhor sugeriu que fosse Antônio da Nóbrega. O senhor também é espírito, pode esquecer as coisas. O senhor não é obrigado a lembrar de tudo, né? Quem disse que espírito entende ou sabe todas as coisas? Olha aí, claro. Às vezes ficamos perguntando, mas espírito tem que saber todas as coisas. Não é porque eu não tenho mais o véu que eu conheço todas as coisas. Eu não tenho que lembrar de todo detalhe. E coisas que eu não participei do meu meio. Claro. Nós fazemos estudos de coisas espirituais. Boa. Claro. Então, se o senhor, quando o senhor chegou lá, quem que era o superior direto de todo mundo lá? Em que ordem que ele dava? Esse grupo 32 foi quem é que era o superior? Quando nós chegamos, era o Coimbra, mas era rejeitado por todos. Era? Como assim rejeitado por todos? Porque nós não aceitávamos receber a ordem dele. Sabemos que ele tinha sido mandado especialmente para nos regimentar aqui. Entendi. E a gente não queria ser regimentado. Se estávamos indo para outro lugar, não queríamos seguir mais o regimento como tal. Boa. E aí vocês então basicamente, entre aspas, usavam o poder de Portugal, tudo que era dado para vocês, para criar uma versão independente da vida de vocês no melhor que pudessem. A gente tentava ser aquilo que a gente não podia ser. A gente buscava aquilo que a gente não podia ser. E no seu caso, o que exatamente você definiu que não podia ser e acabou sendo lá, às vezes até demais? Promíscuo. Eu sempre lutei contra isso, porque sempre foi tido como muito natural, né? E como muito natural, às vezes não é tão bom, né? E eu lutava contra isso o tempo inteiro. Eu lutava contra todas as coisas que se pareciam amarras, porque eu achava que eu podia fazer tudo. Eu achava que eu podia dominar tudo. E isso era o que nos dava a maior liberação. E quando disseram vocês vão para o Brasil, vocês vão para terras desconhecidas atrás de especiarias, nós dissemos podemos fazer muitas coisas lá, porque a ordem não vai estar nos corrigindo o tempo inteiro. Claro. E aí no caso então, dentro da sua promiscuidade, obviamente não existia preservativo. Não. E que resultado gerou essa promiscuidade? Alguns filhos. Você ficou sabendo quantos depois? Os que eu fiquei sabendo, matei. Porque a ordem não permitia. Então o que eu estava fazendo, além de ilegal, era um constrangimento, não somente à coroa, como ao Papa. Então eu matei. E os que eu não fiquei sabendo foram muitos. Graças a Deus. Beto não matou. Resgatei alguns também. Que legal. E você tinha um melhor amigo? Sim. Quem era? Manuel Arcanjo da Silva, de Jesus. Por que ele era seu melhor amigo? Porque era exatamente igual a mim. Tinha as mesmas ideias. Nós achávamos que a revolução precisava chegar, que nada daquilo que era imposto deveria ter um valor real. Claro. Você não pensou às vezes em se unir aos nativos? Sim, tanto é que estava com eles nas primeiras revoltas. Estava com eles, claro. Você disse, mas no sentido assim, esse povo é o povo que eu eduquei, é a minha família, ninguém vai mexer com eles. Esse povo é o povo que vai me deixar ser livre. Nossa, que forma de usar os outros. Mentalidade é uma forma de usar os outros para os seus benefícios. Sim. Mas era a educação que você tinha. Era um momento que eu passava.
É como se você pegasse um animal e prendesse ele. Qualquer um que oferecesse ajuda para a liberdade, ele vai aceitar. Vai. E era assim que nós nos sentíamos. Aham. Nossa. Pode-se dizer que essa sua forma de viver representa a ordem jesuíta? Ou pelo menos os bastidores dela? Pode-se dizer que essa é a parte oculta. Tá. A parte bonita é o quê? A parte que se mostra e que se quer mostrar. Sim, é parte de compartilhamento dos ensinamentos de Jesus. E Que é a aconteceu. proposta real. Foi a proposta real. É a proposta real. Para quem organizou essa vinda. Sim. Ou às vezes nem era a proposta real, era a proposta apresentada, certo? Essa era a proposta real. É. Era a proposta real. E o grande problema era como nos livrarmos dos rebeldes aqui. Faz com que eles façam o ensinamento de Jesus em outro lugar, distante. Então tá. Proposta, o senhor disse que é real, era trazer os ensinamentos de Jesus para cá. Mas eu estou pensando assim, se o senhor saberá me ajudar a ver se é isso mesmo. Essa é a proposta apresentada e a proposta real por parte da igreja, mas por parte do Estado, que não está muito longe da igreja, era realmente o domínio. Sim. E a unificação da língua. Exatamente. Para que se pudesse compreender aquilo que estava fazendo. Como eu podia explorar e tirar o que eu queria, se eu não compreendia o que falava? Quem eram os melhores educadores? De onde eram as melhores escolas da época? Então vamos tirar essas pessoas das escolas e mandá-las para cá. Aqui elas alfabetizariam no idioma português, mesclado, para que pudesse haver a compreensão entre os povos. Como é que foi quando o barco chegou? O que vocês fizeram? Foram morar onde? Não desceram todas as pessoas. Não desceram? Não. Um primeiro grupo desceu, foram até os índios, né, até os nativos aqui, os povos originais. E com esses povos originais, houve o primeiro escambo da época, a primeira troca da época. Né? Trocaram coisas simples para nós, e em troca de cobertores, tendas. E os índios nunca foram pessoas que se revoltaram conosco. Alguns dizem, mas houve uma rebelião, a rebelião houve depois, quando sentiram-se invadidos. Antes não. Antes só queriam agregar aquelas pessoas que para eles eram deuses. Essa é a grande questão. Os povos originais, eles tinham, naquele povo que chegava do mar, deuses. Porque a cultura deles é assim. Uma lenda já esquecida e nunca falada diz o seguinte, que o deus longo vem de alto mar, ou cairá do céu, e logo depois voltará. O que aconteceu com as caravelas? Vieram de alto mar. E elas vieram, fizeram o primeiro reconhecimento de terra e retornaram. E a mensagem que eles tinham era: Deus chegou em terra. Então, quando nós usávamos o nome de Deus e apontávamos para o céu, estávamos mostrando a Ele: somos divinos. Você veio com uma daquelas 3 caravelas? Chegamos um pouco depois. Então foi um dos primeiros escambos. Provavelmente o primeiro foi bem antes. Foi bem antes. Tá bom. Os primeiros escambos. Certo. Daí vocês desceram, trocou lá, e aí vocês foram morar onde? Ficaram morando no navio? Não. Fomos morar junto com os nativos. Eles prepararam casas para nós. Nossa. Nós tínhamos proveito de suas mulheres como cultura. Porque a cultura do povo tradicional daquela época era: eu te dou o melhor da minha casa. Você está na minha casa, eu te dou o melhor da minha casa. Podia fazer sexo com a esposa dele. Sim. Para eles era um grande prazer. Isso. Sim. Uma satisfação. Uma satisfação. Claro. Era você gostando de estar na casa dele. Como é que foi comunicar-se com eles uma vez já instalado?
fomos aprendendo com apontamentos, com gestos, o que é isso, como se chama, e com esse propósito fomos mostrando primeiro Deus, o céu, a divindade, a luz, e aí depois nós fomos aprendendo a sua língua, palavra por palavra. E aí, que tribo que era aquela onde você se hospedou primeiramente? Me hospedei primeiramente com os Tupinambás que já tinham recebido os brancos, os primeiros brancos. Depois eu vim com os Tapuias, né, que eu fui subindo o litoral. Depois eu vim com os Tapuias e fiquei com os Tapuias muito tempo, até que entre uma guerra com os Tupinambás e os Tapuias, nós fomos levados também. Levados para onde? Para as tribos dos Tupinambás. E aí? E servimos de comida para eles. Você foi morto. Como? Eu fui flechado, Ah. mas ainda assim não morri. Então eu senti todas as dores de uma pessoa quando é queimada viva. Para ser preparada como alimento. Fui preparado como alimento. Como é que foi para você morrer? Como é que foi o outro lado? Assustador. Não deve ter encontrado bons amigos. Assustador. Assustador. Foi a pior sensação que eu pude ter. Porque quando eu cheguei do outro lado, eu descobri todas as coisas que eu realmente fazia. Não somente aquelas que eu lembrava, mas as que eu não lembrava também. E todas as energias que eu tinha do outro lado, elas eram iguais ou piores que a minha. Espíritos que se sintonizavam com a sua jornada. A minha jornada. Os espíritos que me esperavam ansiosamente. Vingança. Vingança. Isso se tem muito do outro lado. Se tem muito do outro lado. Porque às vezes a gente para e analisa que eu vou chegar do outro lado, vou ser recebido com luz, com festa, e aí se decepciona quando chega do outro lado e não encontra a luz, nem a festa. Mas o senhor foi para o outro lado com muita dor. Sim. Isso não demorou um pouco para perceber que a dor já tinha parado? Não. Ela doeu muito, por muito tempo. Mesmo eu com a consciência de que já não estava mais entre os encarnados, eu ainda sentia a minha pele soltando do corpo. Meu Deus. Foi parte do pagamento das dívidas contraídas? Foi parte do pagamento. E agradeço por isso. Agradeço por isso. Se eu tivesse que pagar por todas as coisas que eu fiz, sem ter sido queimado, a dívida estaria maior. Eu estaria pagando até... Basicamente, hoje é como se a gente pudesse referir ao senhor como um mentor, um guia. Sim. Espiritual. Sim. Tem esse nível de compreensão. Sim. E luz. Sim. Claro. Desde a minha última encarnação, que não é essa, desde a minha última encarnação, posso dizer que fazem 90 anos que não venho na Terra encarnado. Claro. Então, que sucesso o senhor obteve como encarnado? Primeiro saiu de Portugal, já era uma coisa boa. Gozou até quando queria da liberdade que teve aqui no Brasil. Sim, aproveitei muito. Mas tudo é pro corpo, né? Sim. Pro teu espírito. Esse é o primeiro aprendizado que nós precisamos ter. O corpo, ele também necessita da felicidade. E quando a gente pensa, você foi feliz para o corpo. O corpo precisa dessa necessidade. E uma pessoa, quando ela está feliz da forma correta, ela tende a obter e expandir a luz por mais tempo. Né?
Então realmente eu fiz isso. Mas era uma luz errada. Era uma luz que eu achava que era boa. E na verdade não era. Então por muito tempo eu passei tendo que compreender o que era luz. Mas o que a minha encarnação como Antônio Marcos me trouxe de bom? Ela me trouxe o discernimento do que o Mestre deseja de nós. Você não precisa ter privações para seguir o Mestre. Porque eu lembro que uma das últimas coisas que eu vi e vivi e falei foi: me salve, porque nem sei rezar. Sendo jesuíta. Sim. E quando você está na dor, que você diz eu não sei rezar, não quer dizer que você não saiba fazer todo o rosário, mas quer dizer que você não sabe como pedir para se aliviar daquilo. Com sinceridade. Com verdade. Com verdade. Sem obrigação. Oh. Isso é mais importante. Quando você pede com obrigação, não quer dizer que você não vai ser atendido, mas quer dizer que você espera um pouco mais para a sua compreensão, para a sua análise. E eu só pude aprender isso depois de algumas vindas à Terra. O senhor desencarnou com quantos anos? Eu desencarnei com 22 anos. Só? Caramba! Também, né? Era muito tempestuoso o ambiente. Foi bastante, né? Quando a gente observa isso e pensa 22 anos e diz, nossa, a gente pensa quanto tempo? As pessoas naquela época, elas tinham uma vivência média de 30, 35 anos. Não era mais que isso. Ainda mais nessa situação. E quando vocês vinham para cá, você trazia consigo as mazelas da terra que você estava e as novas mazelas da qual você não sabia. Então, 22 anos. Foi na meia-idade. Os índios faziam coisas erradas? Ou eles tinham completa sintonia com os processos e leis da natureza? Eles eram totalmente sintonizados com a natureza. Inclusive, os que se diziam e que cometiam o pecado nefando, ou que cometiam a sodomia da época. Os homossexuais de hoje. Eles... Por quê? Porque eles sabiam e entendiam a procriação. E não só existiam homens que faziam isso. Tinham tribos inteiras de mulheres que eram famílias uma das outras e que não tinham um homem na tribo. E que eram guerreiras, e que eram fortes, e que lutavam e que batalhavam. Mas elas entendiam a procriação. Então elas saíam, iam em outras aldeias, engravidavam e voltavam. O senhor foi repreendido por alguma tribo, por algum índio, dizendo, não faça isso, tu está errado, meu filho? Não. Porque o que nós fazíamos para eles era natural. Porque quando nós estávamos ali ensinando a eles, porque eu fiz, nós tínhamos que agir como eles agiam. E fazer o que eles faziam. E achar natural o que eles achavam natural. E isso, para nós e para eles, era importante. Você procurou saber qual que era a espiritualidade deles? Não. Não nos importava com isso. Tínhamos apenas que demonizar aquilo para que Jesus fosse o único caminho correto. Você recebia algum tipo de suporte financeiro que não servia de nada? Com roupa, com cobertor, fogo? Nós viemos para cá com uma pequena mala. E na nossa estuda, como nós dizíamos, tinha tudo aquilo que nós iríamos precisar. A nossa o quê? Estuda. Estuda, tá.
tinham tudo aquilo que nós iríamos precisar. Material de estudos, roupas, cobertores. Então, quando eles iam se desgastando, ou nós íamos trocando, nós íamos recebendo outras coisas dos nativos. Claro. O que o senhor mais gostou nos índios? Naquela vida? Liberdade. Eles tinham um verdadeiro sentido de liberdade. Liberdade sem agredir o outro, liberdade por se sentir livre e liberdade com autonomia responsável. E se era tão bom, por que o senhor não se tornou um índio? Não era tão fácil. Não era tão fácil. Quando eu vivia entre os tapuias, eu até tentei, e por isso que fui preso, porque os tupinambás, eles não faziam comida com qualquer índio que eles matavam. Tinham que ser os guerreiros, os melhores, os mais inteligentes e astutos. E era isso que os tupinambás viam em nós, dentro dos tapuias. Porque eles sempre venciam os tapuias. E chegou naquele momento, eles já não venciam mais os tapuias tão facilmente, porque nós estávamos lá. Sim. E ensinávamos as táticas de guerra que nós tínhamos. Então, quando nos prenderam, quiseram absorver a nossa energia através de nossos corpos. Bonito. É interessante. Bonito, não é não? É interessante. Claro. O senhor tinha guia espiritual? Tinha mediunidade? Naquela época, tinha, mas não usava. Porque os que tinham na época sofriam duas penas. Obrigado. Ou loucos, ou bruxos. Nossa, realmente, a igreja por trás. Ou eram loucos e iam para o hospício, ou eram bruxos condenados à morte. E o senhor especificamente tinha alguma mediunidade? Conhecida? Não. Tinha qual mediunidade? Eu escrevia Por intuição. por intuição. Suas cartas são exemplos disso. Onde a gente pode encontrar aquelas cartas que o senhor escreveu hoje? As cartas que eu escrevi hoje ainda se encontram no museu lá em Coimbra. Sério? Devem ter. Porque todas as cartas e objetos dos primeiros jesuítas, das primeiras missões, elas se encontram lá, na cidade do Porto. Apesar de se chamar Museu de Coimbra. Porque eram as coisas que vinham de Coimbra Claro. para lá. Né? Mas muita coisa foi perdida. Porque o nosso mosteiro, o convento, pegou fogo. Algumas vezes. Muitas vezes. Nenhuma delas acidental. Todas provocadas. Pelos próprios internos. Sim. Claro. Como é que funcionavam as doenças e como vocês as combatiam no Brasil? Quais doenças? As doenças que chegavam aqui chegavam com os brancos. E quando nós chegamos aqui com as doenças, morríamos. Não tínhamos como tratar. A febre matava. A gripe matava. A dor de cabeça matava. Porque não sabíamos o que era. Mas os índios aqui, eles tinham métodos muito, muito potentes contra isso, às vezes. Não eram todas as doenças, mas eles tinham métodos contra isso. Não eram todas as doenças que eles curavam? Não. Claro, mas tinham métodos. Sim. Você percebia uma forma de governo e administração nas Em tribos? todas elas. Como, né? Eles tinham um líder maior em que eles seguiam e tinham conselhos, onde juntavam sempre os mais velhos,
Os ouvidos eram dos mais velhos e dos mais novos. Os mais novos também falavam. Olha. E os mais velhos analisavam, né, essas falas e levavam para o líder maior. Era assim em todas as tribos. Eles sempre tinham essa mesma organização. Sempre homens. Quais são as diferenças principais que você viu entre os Tapuias e os Tupinambás? A forma de vestir, a roupagem em geral, o dialeto deles era diferente, né? E a forma deles em aceitarem era bem mais brandos. Aceitarem o quê? O que nós ensinávamos. Os Tapuias Eles eram eram mais mais tranquilos? receptivos, Mais receptivos? Os Tupinambás mais bravos? mais bravos. Por quê? Porque os tupinambás, naquela época, eles dominavam. E qualquer coisa que viesse de fora era ameaça a esse domínio. Isso os homens e as mulheres? Os homens e mulheres. Entendi. Nesse meio e nessas vivências, eles já tinham escravos ou aprisionavam índios de outras tribos? Aprisionavam, mas não escravizavam. Que outra tribo o senhor chegou a entrar em contato? Somente com os tupinambás e os tapuias. Um aprisionava o outro. Claro. Aconteceu de o senhor estar na tribo dos Tapuias e ter gente do Tupinambá aprisionada? Sim. Como que eles tratavam os prisioneiros? Eles eram tratados da melhor forma. Não é porque eles eram prisioneiros que eles tinham que ser maltratados. Inclusive, a forma de alimentação deles era diferente de acordo com o que os tupinambás comiam. Nossa! Sempre foram muito respeitosos, mas ainda assim você estava privado de sair daquele lugar. Ficavam lá por quanto tempo, mais ou menos? Até o resgate. Às vezes a vida toda. Entendi. A gente estamos chegando nos 10 minutos finais, acabamos falando mais de história do que de aprendizado, né? O senhor me perdoe, viu? Não tem problema. Que a gente aqui contém essa oportunidade, né? Que é logo saber da história, da sua visão. Não se preocupe. Se perguntar, a gente responde. Coisa boa. E aí, então, como é que você saiu daquele ambiente do astral denso, pesado, muito rosário? Não adiantou. Não adiantou. Mas rezou. Muito. A cada minuto. Meu Deus. Mas não adianta quando o seu coração não compreende o que você está passando. Você precisa compreender para ser resgatado. Qual é o grande problema das organizações hoje? É que elas não ensinam essa compreensão. E os seus filhos e pessoas que fazem parte ali, eles desencarnam sem essa compreensão. Você não vai desencarnar aquilo que você é. Você vai desencarnar um espírito. E como espírito, quando chega do outro lado, vai ser tratado como espírito. A primórdio, não importa se você é preto, é branco, é de templo A, de templo B, de religiosidade A, de religiosidade B. Essas concessões são dadas com o tempo. Com o tempo. Então o senhor passou quantos anos no umbral? Em anos? ...80. Meu A Deus! princípio. 80 anos? Você acha que eu fiz poucas coisas? É, realmente. 80 anos. Como que foi essa saída de lá? Foi o momento mais feliz. Porque, primeiro, eu achei que eu nunca mais sairia dali. Segundo, eu sempre dizia que trocaria ali pela minha cela. Eu preferia voltar a ser preso na terra. Então, quando me resgataram dali, que eu encontrei a minha família, foi o momento mais feliz para mim. Quem resgatou?
O meu resgate foi complexo. Ah. O meu resgate foi sob a tutela de uma legião. Porque não foi só o meu resgate. Foi o resgate dos jesuítas. E quando a gente fala sobre os jesuítas, falamos sobre muitas pessoas. Sim. Mas quem me resgatou mesmo foi um índio que eu tenho o maior apreço por ele até hoje. Um tapuia. Sabia. Quando eu vou em algumas casas que eu tenho uma oportunidade, há muito tempo eu já não tenho mais essa oportunidade, mas quando eu tinha a oportunidade de descer com uma roupagem, que é a primeira coisa que precisamos entender, é roupagem, é tudo roupagem. Eu descia com uma roupagem tapuia. Eu descia com uma roupagem tapuia. Porque ser tapuia não era somente no coração, era na alma. Quando o Jupiraci me pegou, ele disse: a sua alma é tapuia, porque a sua alma é livre. E agora será como Jupiraci. E eu fui ser Jupiraci. Nossa. E com o tempo, Jupiraci se elevou, assim como outros mestres se elevaram. E nós fomos assumindo os seus lugares. E eu estou aqui onde eu estou hoje, assumindo um desses lugares. O senhor veio como jesuíta, mas podia ter vindo como um caboclo, por exemplo. Eu não tenho mais essa licença para isso. É uma licença, Você precisa ter uma doutrinação, você precisa ter uma especificidade para aquilo. E já não tenho mais. Já não tenho a necessidade. Claro. Agora a gente faz o caminho regresso. A gente cresce, mas faz o caminho regresso. Porque as pessoas imaginam que quanto mais luz um espírito tenha, mais roupagens ele vai ter. E não é bem assim. Vai se sutilizando e não se adequa mais àquela roupagem. Claro. Em eventuais necessidades do astral, usamos a roupagem. Mas em eventuais necessidades do astral. Conta um pouco da sua história com esse índio. O que foi ele? Jupiraci? Quando eu fui preso e morto, Jupiraci era cacique do tapuia. E Jupiraci matou Pajé Tupinambá, porque me prendeu. E foi preso. E morreu do meu lado. Nossa. Porque a amizade vai além do corpo. A amizade vai além do corpo. Você pode ter problemas para resolver em outras encarnações. Você pode ter amores para resolver em outras encarnações. Mas as suas amizades, elas transcendem as encarnações. Porque amigo transcende encarnação. O senhor me fez lembrar um livro ditado pelo guardião, pelo Exu Tiriri, Diálogo com os Espíritos, quando ele contou a vida dele no Egito Antigo, 2633 anos antes de Cristo, onde eles se formaram, ele se formou como Anup e junto com Imhotep. Aí ele disse: Imhotep, nossos caminhos vão se separar. Aí o Imhotep, com muita sabedoria, falou para ele: mas somos almas gêmeas porque somos amigos de verdade. E mesmo estando distante, nunca estaremos separados. A amizade não se separa. E assim somos nós. Hoje, Jupiraci é guardião de uma das luzes regentes da Terra, da luz verde do Jipura. Pode repetir, por gentileza? Hoje, Jupiraci é guardião de uma das luzes regentes da Terra, a luz verde, a luz de cura. E sempre que eu tenho a oportunidade de ser elevado até Ele, nos lembramos dos momentos que passamos aqui. Eu não tenho mais a necessidade e oportunidade
nem o chamamento divino para vir à Terra. Mas ainda assim, hoje, tem muitos espíritos de alta envergadura, mais alta que a minha, que estão vindo à Terra encarnados. Uau! Às vezes a gente não para analisar o que a Terra está passando, não é verdade? Sim. É tão bom se apegar ao passado, mas melhor ainda é aprender com o passado e ver o futuro. Pronto. Quando a gente olha para o passado e vê que a história nos traz, né, tanta coisa como conversamos aqui, olhamos para o futuro e vemos que o caminho ainda é longo, né? E por que esse caminho é longo? Porque não estamos prontos ainda. Não estamos prontos porque não aprendemos com os povos originais. Temos que olhar e aprender. Quando eu vejo espíritos de alta envergadura dizendo: vou mergulhar na experiência mortal mais uma vez, eu sei que meu dia logo chegará. Eu tento me preparar. Então, as datas a partir de agora, neste planeta, serão mais dolorosas. As dores, elas vão ser intensas, intensificadas. Por quê? Porque o homem rejeita a luz. O homem escolhe não ter luz. O homem escolhe rejeitar o bem. Qual é o grande problema do homem? É a rejeição do bem. Em detrimento de quê? Autopromoção. Autopromoção. Satisfação dos desejos. Simples. Que ficam aqui. Que ficam aqui. E aí? O que fazemos se não podemos interferir no livre-arbítrio total do homem? Mandamos os nossos melhores espíritos. Os nossos melhores espíritos. Encarnar. A Terra vai passar por um processo, cara, que é um processo muito interessante. Ela vai passar por um processo em que começa com grandes mudanças na área da saúde. Curas vão surgir. Curas para doenças que não têm cura. Elas vão surgir. Mas novas doenças vão tomar a Terra. Ao fim do último ciclo terreno, eu falei: vocês vão ter grandes problemas com doenças no começo do ano. E aí disseram: você está louco? Eu disse: vá. E o que passa hoje pela Terra? O que passa hoje pelo Brasil? Problemas com doenças que já foram controladas. Mas esse é... Claro, chikungunya, por exemplo. As febres. Pronto. Sim, sim. Então qual foi a maior lição daquela encarnação? Que seu espírito ali usou? Que tudo tem um preço. Que tudo tem um preço. Tudo que você faz nessa encarnação tem um preço. E esse preço vai ser cobrado, seja aqui ou do outro lado. E vale a pena a gente viver todos os gozos e satisfações se é a gente mesmo que vai pagar? Não. Você pode viver todos eles de forma moderada. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você consiga ver até onde você fere o seu perispírito ou fere o perispírito do outro. Pensamos tanto em nós que estamos esquecendo do outro. Então temos que ver o que fere o nosso perispírito, o que fere o perispírito do outro para sobreviver. O senhor já esteve aqui e sabe a dificuldade que é, sobretudo quando a gente esquece da nossa grandeza ou da nossa pequenez.
E conselhos, muitos recebidos pelo Senhor, são ouvidos com indiferença, como forma de prisão, captura da nossa liberdade. Sabendo disso, já tendo vivendo isso, que conselho o Senhor nos dá? Para não cairmos nessa armadilha do ego, do egoísmo, da vaidade. Sejam humildes. A humildade, ela traz a semente maior da fé. Porque quando nós somos humildes, nós aprendemos a ter uma fé real. Quando nós somos abastados de coisas, a nossa fé enfraquece. Mas quando nós nos privamos de muitas coisas, a nossa fé aumenta. Fé não é uma coisa para você, é uma coisa para compartilhar. E quanto mais você compartilha a fé, mais essa fé aumenta. É a única coisa que quando você tem, que você dá a alguém, ela aumenta em você. Não se perde. Não se perde. A fé em um mundo melhor. A fé na luz. A fé em si mesmo. E a fé em que o outro vai melhorar. Essa é a centelha divina que está em nós. É a centelha divina que tem que entrar nos humanos. Porque eles esquecem que tem dentro de si essa centelha divina. A gente diz que falou muito da sua história, mas foi intermediada por muitos momentos profundos de autoconhecimento e oportunidade de estudo, não é? Sim. Graças a Deus, eu agradeço por isso. Que o Mestre nos abençoe sempre, porque Jesus é o caminho que nós temos que seguir. Ele trilhou e nós podemos trilhar também. E é assim que temos que viver. Ele sacrificou a si pelo próximo. Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos colocar Deus maior em todas as coisas, se somos parte deles? Temos em cada partícula nossa uma luz dele, um pouquinho da luz dele. É o que nós somos. E não importa em qual grau de luz estejamos, se estamos mais perto do Altíssimo, se estamos mais perto dos umbrais, precisamos apenas exercer essa luz. Porque até os espíritos mais sofridos, os espíritos mais opressores, os espíritos mais negros têm a luz. Né? A grande diferença é o que fazemos com essa luz. Se propagamos a luz ou escondemos a luz. Muito obrigado, então, por essa oportunidade de estudo. Que agradeço. Antes do senhor ir embora, pedir ao senhor que pudesse dizer um pouco como é que foi lá no astral, desde o momento que foi falado desse estudo para o senhor, quem é que foi conversar com o senhor, como tudo isso foi organizado até o senhor vir aqui. Certo. Eu recebi o convite da irmã Cândida Adélia, que no momento não poderia vir. Que é uma irmã... A irmã Cândida Adélia, ela é a princípio indiana, que trabalha hoje com as irmãs místicas de Maria, Nossa Senhora de Rosa Mística. Ela trabalha junto com elas, arrecadando os nossos irmãos espíritos assassinados. E ela faz isso durante todo o dia, incansavelmente. E o senhor faz o que durante todo o dia incansavelmente? Todo dia, incansavelmente. Eu trabalho com os dominicanos. Resgatando? Nós trabalhamos em resgate de vítimas de guerras. Nós trabalhamos nas reconstruções dos mutilados de guerra. Certo. Daí ela chegou até o senhor. E disse que não poderia vir, porque estava em trabalho. E aí eu disse, mas eu também estou trabalhando. Mas vou lá fazer o que nós temos que fazer. E ela disse, manda a mensagem da Doce Mãe Santíssima. E assim eu fiz. Espero que tenha feito de bom grado.
Qual que é a maior mensagem da Doce Mãe Santíssima, então? Para ficar claro no coração das pessoas, se ainda não pegaram. Amem-se uns aos outros. Quando você ama um ao outro, você não se mata, você não mata o outro. Quando você ama um ao outro, você faz tudo aquilo para que a sua luz brilhe, para que a centelha de Deus que existe dentro de você tenha efeito na vida do outro. É isso. A Doce Mãe só pede o amor. Quando ela falou lá, o estudo, como ela se referiu a esse trabalho que, pela graça de Deus, eu realizo por mim? Estão precisando de você para um trabalho de ajuda à humanidade. Um trabalho de prevenção à guerra que se principia no espiritual. E eu falei, vou prevenir alguma guerra? Ela disse, talvez, uma guerra no futuro, meu jovem. Eu falei, então estarei lá. O auxílio que se dá no espírito de propagação de luz, ele não tem somente em templos. E é isso que você ensina. Transcendam os seus templos. Então vamos pedir ao senhor essa definição, um ex-jesuíta. Sim. Como o senhor definiria o diálogo com os espíritos, uma vez já tendo participado dele? Como algo que vai liberar os espíritos para cultivar a espiritualidade dentro de si. É isso. Não preciso estar preso a paredes. Eu preciso estar preso à espiritualidade. Eu não preciso estar preso a pessoas. Preciso estar preso à espiritualidade. Eu não preciso estar preso a entidades. Eu preciso estar preso ao amor. Somente isso. Tá certo, então, graças a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Que assim seja. Graças a Deus. Que a paz de Cristo possa estar em meio de nós, hoje, amanhã e sempre. Que a paz de Cristo possa estar no meio de nós, hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Eita, Lili. Tiago, você já retornou? Não, tô na França. Gente. Como é que é essa estada na França? A gente tava pobre na França. Tem dinheiro pra um café. Você em desdobramento vai para os lugares? Às vezes. Com esse nome é bom. É, foi bom. Tava pobre, né? Gente, não, com ele é muito complicado. Ele é muito complicado. É dor. Você teve acesso a alguns sentimentos próprios dele durante o trabalho. Sim, é dor. As memórias, né? Se transformam em dores profundas. Quando mexe com essas coisas dele, muita dor, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo é dor com possibilidade de liberação. Então, tipo, sempre é um caminho tortuoso e que tem muitos espinhos, mas que quando você volta e você olha para esses espinhos, você vê muitas flores, você já não enxerga mais os espinhos e você vê flores no caminho. Então, onde antes era espinho, agora são flores. Então, esse é o poder de libertação, sabe? Caramba. Dentro desse trabalho, desse diálogo com os espíritos, você também aprendeu alguma coisa? Sim, com certeza. O que você mais aprendeu, o que mais tocou, você que você vai levar a vida inteira? Trazer esse espírito. Que nós somos tão pequenos, nós podemos fazer coisas tão grandes, sabe? Uma frase que me veio à memória agora, que é: por meio de coisas pequenas e simples é que Deus faz as grandiosas. Então são coisas pequenas e simples em que Deus usa para que grandes coisas sejam feitas, independente de qualquer coisa. Nossa, isso você levou para si desse espírito de intermediá-lo, de se permitir essa caridade. Eu podia cobrar. Com certeza. Ai, Senhor. Graças a Deus. Então, estamos aí
recebendo, né, dos espíritos, dessa oportunidade, desse encontro, pelo menos da minha parte, muito mais que qualquer valor recebido, né? Ah, sim, com certeza. Quando eu falo em cobrar dessas coisas, Deles, né? Cobrar mais, menos tempo nos umbrais. Mas olha, eu fiz aquilo, menos 2 anos aí nos umbrais, por favor. Não é? Tu olha lá, tu fala, caramba, mas ao mesmo tempo, aí eles vão olhar pra você e falar, mas e o tesouro que eu dei pra você? A oportunidade. De sentir o que os outros só ouviram. A oportunidade. A cobrança também é maior. Não é só a beleza das flores, né? A cobrança também é maior. A cobrança também é maior. Claro. Mas tudo bem. Faz parte. Eu sou grato por isso. Aprendi. Estou aprendendo. Essa é a verdade. Estou aprendendo a ser grato por isso. Deixa eu pegar meus óculos, senão não chego. Louvado seja. Mas eu agradeço muito aí essa oportunidade de estudo consigo, Tiago, e com os espíritos aí da sua coroa mediúnica. E que Deus abençoe e Deus lhe pague por esse tempo aí doado pra gente. Todos nós. A você também. É sempre bom ajudar o próximo de qualquer forma que seja. Então, se você está fazendo isso, vamos ajudar, por que não, né? E aí seguimos então cultivando a alegria de ser útil. Sim, a utilidade de ser útil, de entender o que é ser útil. Que assim seja. Muito obrigado. Então, qual foi a maior lição daquela encarnação? Que seu espírito ali usou. Que tudo tem um preço. Que tudo tem um preço. Tudo que você faz nessa encarnação tem um preço. E esse preço vai ser cobrado, seja aqui ou do outro lado. E vale a pena a gente viver todos os gozos e satisfações se é a gente mesmo que vai pagar? Não. Você pode viver todos eles de forma moderada. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você consiga ver até onde você fere o seu perispírito ou fere o perispírito do outro. Pensamos tanto em nós que estamos esquecendo do outro. Então temos que ver o que fere o nosso perispírito, o que fere o perispírito do outro para sobreviver.